E para continuarmos e passarmos o testemunho, eu chamaria agora o grande associativo da APDC, José Luís Almeida Mota, que pedia que formalmente desse posse aos novos órgãos sociais da vossa associação. Muito obrigado. Não é fácil para a próxima direção suceder, no fim de contas, a todo este entusiasmo do Diogo. Seguramente o Pedro Norton de Matos e a sua equipa, no fim de contas, vão tomar conta deste desafio. Felizmente, não me cabe a mim fazer aqui nenhuma intervenção, porque ficaria como parte, ficaria depois desta intervenção do Diogo e depois da intervenção que nos fará, no fim de contas, o Pedro Norton de Matos, ocupava-vos demasiado do vosso tempo e, no fim de contas, ficaria seguramente uma intervenção fraca. Isto, como o Diogo dizia, no fim de contas, trata-se apenas de uma passagem para testemunho. Suponho que aqueles que, a quase totalidade, se calhar aqui à volta eu conheço uma boa parte das pessoas que aqui estão e aqueles que têm dado todo este apoio à associação continuarão a dá-lo também. Eu gostava de pedir a presença dos presidentes da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da Direção, principiando pelo Diogo, como presidente eleito para a Assembleia Geral para o próximo triênio. E os presidentes, no fim de contas, iriam... não está aí. Está aqui, está aqui. Iriam assinar, no fim de contas, este ato de posse e com a colaboração e a compreensão dos restantes elementos dos órgãos sociais, os outros membros restantes dos órgãos sociais, de cada um dos órgãos sociais, à frente, terão a oportunidade, no fim de contas, de subscrever esta ata de tomada de posse também. Pedi a presença do Presidente do Conselho Fiscal eleito, Francisco Moraes Antunes, também para este... Conselho Fiscal, aqui à frente. E pedia, por último, mas os últimos são os primeiros nestas coisas também, a presença do Pedro Norton de Matos, que depois não sairá aqui do palco, não sairá, no fim de contas, da sua área de intervenção e que vai conduzir, no fim de contas, os trabalhos da associação com estes desafios aqui colocados à frente, ao longo destes próximos 3 anos. Os parabéns que suponho todos partilhamos, no fim de contas, a todos estes membros de corpos sociais. Boa sorte e muito êxito para todos. Cá estamos todos para nos ajudarmos também em continuidade. Diogo, antes de mais, obrigado por essa simpática apresentação. Acho que terias sido mais sucinto se dissesses que eu sou o maluquinho que te sucede. Mas eu começava talvez por dizer que eu, como saberão, represento aquilo que é talvez, pode ser considerado o parente pobre, ou eventualmente uma acessão um bocadinho mais simpática, o primo afastado do setor. Os mídia, ou talvez numa concepção mais abrangente, os produtores de conteúdos, com algumas exceções honrosas, têm estado relativamente afastados da vida da APDC. E eu, aliás, devo confessar que esse foi o principal estímulo que eu senti para aceitar este desafio e para tomar a decisão de embarcar nesta aventura. Eu estou absolutamente seguro que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos mídias, do ponto de vista de alguém como eu, que representa um segmento da indústria que tem vivido talvez tempo demais numa ignorância um bocadinho sobranceira acerca deste mundo das TIs e talvez em menor grau do mundo das comunicações, mas eu também gosto de acreditar, sem falsas modéstias, que o setor como um todo também tem alguma coisa a ganhar
em conhecer e interagir mais com este mundo um bocadinho bizarro, um bocadinho sobranceiro, um bocadinho arrogante, sobretudo egocêntrico, que é o mundo dos mídias. E eu começo por sublinhar este facto, para começar por vos dizer ao que eu não venho. E eu, desde logo, não venho dar lições a ninguém. Eu não venho opinar sobre o que menos sei. Tenho aqui alguns colegas que talvez possam confirmar que é dos poucos defeitos que eu talvez não tenha. E, portanto, não venho propor-vos uma ação programática muito fechada, muito pré-concebida. Venho, nesta fase, e como julgo que acho que é de bom senso, partilhar convosco 3 ideias genéricas, que são, julgo eu, aquilo que pode ser a fundação deste próximo ciclo da vida da APDC. A primeira ideia que eu gostava de partilhar convosco é a ideia de continuidade. E escolhi este conceito por várias razões. Desde logo por uma questão da mais elementar justiça. Eu acho que a assunção e a afirmação deste princípio é o reconhecimento, que é um reconhecimento justo, que é um reconhecimento lúcido, que é um reconhecimento descomplexado do trabalho feito pela anterior direção, presidida pelo Diogo Vasconcelos. Depois, por uma questão de princípio, porque a afirmação deste reconhecimento é uma celebração, de certa forma, uma celebração do mérito. E eu acho que Portugal precisa, mais do que nunca, talvez, de descobrir, de apontar e de celebrar o mérito. Depois, por uma questão de bom senso. Eu gosto muito daquela velha ideia que reza "If it isn't broken, don't fix it". Ainda por uma questão de estilo, por uma questão de cultura, em termos filosóficos, em termos políticos, obviamente no sentido amplo da palavra, sou homem mais de inspiração anglo-saxónica do que continental e acredito muito no valor do conhecimento acumulado. Recuso a ideia de que a vida das empresas, das associações, das sociedades políticas tem que permanentemente se reconstruir do zero. Obviamente que nós na vida não devemos temer rupturas e há momentos em que elas são mais do que necessárias, são indispensáveis, mas eu acredito que as revoluções devem ser mais a exceção do que a regra. Finalmente, ainda por uma questão de responsabilidade. Eu acho que reconhecer o mérito do que ficou para trás é estar à altura da responsabilidade. É não temer a assunção clara, a assunção inequívoca, de que partimos hoje, a APDC, de uma base muito mais sólida do que a que existia há 3 anos. E, portanto, é não ceder à tentação, à vontade espúria de recomeçar do zero, de proclamar a revolução pela revolução, mas também é não temer a principal consequência desse reconhecimento do mérito, que é de assumir que a fasquia é alta, que a herança é sólida e que isso deve constituir um fator de responsabilidade e de motivação acrescidas. Portanto, em coerência com tudo isto, eu devo começar por dizer que me revejo sem qualquer reserva nos princípios que nortearam a atuação da anterior direção e que foram proclamados há 3 anos. O princípio da transparência e da accountability, ao qual talvez eu acrescentasse o da promoção e da recuperação de um certo ideal ético que eu acho que pode e deve ser afirmado sem complexos na sociedade portuguesa. O princípio da inovação, que tem sido e que tem que continuar a ser o ADN do setor, e o princípio do crescimento. Portanto, em coerência com esta ideia, eu gostava de vos dizer que é com muito orgulho que vou poder contar, nesta próxima direção a que presido, com muitos dos membros que foram mais influentes, mais dinâmicos da direção que agora acessa funções. Enfim, é sempre pouco avisado escolher e citar alguém em concreto, mas eu não resisto a dizer-vos que é com muito orgulho que eu vou contar com a Wanda Jesus como membro desta direção, ela que acessa agora funções de diretora executiva. Tenho a certeza que vai continuar a dedicar o seu empenho, o seu profissionalismo, agora nestas novas funções. Também em coerência com o que eu acabei de dizer, eu espero poder vir a contar, se a direção assim o decidir, como eu desejo, com o contributo que tem sido inestimável dos comissários que dedicaram muito do seu saber, do seu esforço, da sua energia à associação, mesmo sem ocupar um cargo estatutário. Para mim, eles personificam aquilo que deve ser o ideal associativo.
Eu julgo que as associações em geral e a APDC em particular não são simples palcos, não são instrumentos de promoção de vaidades, são espaços de trabalho cívico, de promoção do bem comum e, portanto, eu conto muito com a colaboração deles neste próximo mandato. Finalmente, e ainda em coerência com aquilo que acabei de dizer, eu também devo dizer-vos que é uma honra saber que o Diogo vai continuar ativamente ligado à vida da APDC, não apenas porque vai presidir a Assembleia Geral, mas sobretudo porque já me manifestou a vontade de continuar a apoiar a Associação com as suas ideias, com a sua energia, com os seus contactos. Portanto, gostava de dizer, Diogo, que a Associação será sempre a tua casa. Obviamente não sou eu que o digo, não sou eu que tenho legitimidade para dizer isso. Eu julgo estar a interpretar o sentimento de todos os que trabalharam contigo estes últimos anos. A segunda ideia que eu gostava de partilhar convosco é a ideia da ambição. Eu sou daqueles que acreditam que a continuidade pode e deve rimar com a ideia da ambição. Eu acredito que uma herança de excelência, em vez de ser geradora de autossatisfação, de complacência, nos obriga a projetar objetivos mais altos, metas mais ambiciosas, horizontes mais largos. Eu também acredito que a herança, que o facto de partirmos de uma base mais sólida nos obriga a inovar ainda mais, a arriscar ainda mais, a explorar novos caminhos e novas ideias. E eu sou finalmente dos que acreditam que o progresso nas empresas, nas sociedades políticas, na sociedade em geral, se fazem da humildade, da capacidade de reconhecer e receber heranças, mas também, talvez sobretudo, da ambição de as superar. Eu acredito, francamente, que para construir o futuro, é construir o futuro que verdadeiramente se honra ao passado. E, portanto, a ambição deve ser sem ambiguidades, sem falsas modéstias, deve fazer parte do léxico, do ADN da APDC. Obviamente o nosso setor vive momentos revolucionários, vive momentos desafiantes. É evidente que, em última análise, o nosso futuro, o nosso peso, depende, mais do que da associação, da atuação empresarial de cada um dos associados da APDC, mas eu julgo que é legítimo que a APDC possa e deva ter a ambição de reclamar para si o papel catalisador destas várias energias individuais. E para que possa cumprir esse papel, eu julgo que a APDC tem, desde logo, que assumir a ambição de conquistar ainda mais visibilidade. Não, obviamente, porque a visibilidade seja um fim em si mesmo e muito menos para alimentar vaidades vãs, mas que porque a visibilidade nos mídias e na sociedade em geral é, obviamente, um pré-requisito fundamental para que a associação possa ser cada vez mais influente. A ambição de ser influente, portanto, não pode deixar de ser assumida sem quaisquer complexos. Esta influência não deve materializar-se na definição concreta de políticas, de estratégias, que melhor do que ninguém os stakeholders da associação saberão definir individualmente. Aliás, é bom lembrar que a APDC é tão mais credível, quanto mais equidistante, quanto mais independente souber ser, mas eu acho que esse estatuto em nada será beliscado se a associação souber atuar proativamente como agenda setter, fazendo uma defesa clara e desassombrada dos interesses do setor como um todo. Eu julgo que nós também temos que ter a ambição de ser cada vez mais inteligentes. E, obviamente, não me refiro às nossas inteligências individuais, mas refiro-me à ambição de gerar inteligência coletiva, à escala nacional, à escala global. Refiro-me à capacidade de gerar ideias, de promover debates, de produzir conhecimento e de propagá-lo. Eu julgo que em todos estes domínios não há razão para que nós limitemos a nossa ambição. Julgo ainda que nós temos de ambicionar pelos nossos métodos, pelo nosso profissionalismo, pela nossa dinâmica, pela nossa dedicação, mas também pela nossa solidez e independência financeira, ser um benchmark do associativismo feito em português. Temos que continuar a ser, um representante orgulhoso da sociedade civil que, infelizmente, entre nós, tão poucas vezes é verdadeiramente atuante. E eu julgo que podemos até ambicionar ser uma referência exportável para outros mercados e para outras latitudes. Finalmente, eu acho que temos que ter a ambição de nos projetar para além das fronteiras do nosso próprio setor. Mais uma vez, não se trata de simples vaidade ou de uma ambição gratuita,
mas trata-se de reconhecer que o nosso setor é cada vez mais pervasivo nos mais diversos domínios da economia. Trata-se de reconhecer que nós temos a obrigação de ser um fator de competitividade acrescida na economia portuguesa. Trata-se de reconhecer que podemos e devemos ser um motor de desenvolvimento do país, mas trata-se também de reconhecer, e isto não é menos importante, que podemos e devemos ser o acelerador de uma mudança que possa fazer de Portugal uma sociedade mais justa, mais equitativa e que dê um sentido verdadeiro e pleno ao desígnio da promoção de uma verdadeira igualdade de oportunidades no nosso país. E permitam-me que sublinhe este derradeiro aspecto. Eu não o faço imbuído de nenhum tipo de romantismo ou de ingenuidade, mas faço porque acredito muito sinceramente no conceito também de inspiração anglo-saxónica do self-interest rightly understood. Julgo que assim como a PDC só tem futuro sustentado e sustentável se souber ser relevante para o setor, assim o setor também só terá um futuro se souber ser um intérprete inteligente das necessidades sociais a médio e longo prazo e, sobretudo, se for capaz de procurar soluções e de encontrar respostas para elas. Acredito, finalmente, e este é o terceiro e último conceito que gostava de sublinhar, que a PDC só estará à altura dos desafios que se lhe deparam se for verdadeiramente abrangente. Eu acredito que a PDC só está em condições de abraçar o futuro se conseguir ter uma visão verdadeiramente holística do setor, se não se deixar enclausurar em fronteiras rígidas, em fronteiras convencionais, em fronteiras, sobretudo, estáticas, que toldam a sua capacidade de atuar ao ritmo de uma realidade que todos os dias desafia as convenções tradicionais e as ideias feitas. E acredito que essa abrangência deve ser um conceito norteador da nossa atuação por várias razões. Desde logo porque, como acabei de dizer, eu acredito que o setor se interliga cada vez mais profundamente com todo o tecido económico, com todas as áreas da vida social e política do país. E, portanto, é preciso integrar perspectivas diferentes, é preciso alargar horizontes, é preciso desafiar certezas, é preciso fugir ao pensamento em silo ou em circuito fechado, que é tão característico de algumas organizações setoriais. E é imperativo também que nos saibamos abrir ainda mais a uma colaboração mais ativa com associações e entidades congêneres. Depois, porque eu acredito que o setor das TIC e o setor dos mídias se faz ele próprio cada vez menos de fronteiras rígidas e de fronteiras estáveis. Muito pelo contrário, eu julgo que a cada dia que passa se esboroam mais as fronteiras que tradicionalmente delimitavam a atuação de cada um dos players e de cada um dos segmentos deste grande setor. A convergência, acredito que não é um simples chavão da indústria, é cada vez mais uma chave indispensável para compreender os movimentos tectónicos que se adivinham. É impossível falar de TIs sem falar em comunicações, como é impossível falar em comunicações sem falar em conteúdos. E já agora permitam-me, é impossível falar em conteúdos numa visão redutora, numa visão clássica, que não leva em conta a necessidade da sua própria redefinição à luz das novas possibilidades tecnológicas. Pois ainda eu acho que os ventos de mudança no setor obrigam a maior colaboração e a maior cooperação. A autossuficiência neste setor, como em muitos outros, é um mito que não vale a pena prosseguir. O futuro, estou completamente convencido disto, é dos que souberem reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas insuficiências, reconhecer que não têm todas as capabilities para atuar no mundo em rápida mudança e, em consequência, dos que souberem preparar-se para o paradigma da colaboração. Uma visão abrangente do setor é ainda necessária porque os tempos, obviamente, reclamam flexibilidade. E reclamam flexibilidade de cada um de nós. As arquiteturas funcionais, as arquiteturas sociais, políticas do passado não são seguramente as arquiteturas do futuro. E, portanto, quanto mais nós formos capazes de integrar atores, de integrar perspectivas diferentes, mais seremos capazes de responder ao imperativo da flexibilidade.
Finalmente, e não menos importante, eu julgo que a PDC só terá uma legitimidade plena se souber fazer da abrangência e do equilíbrio a sua forma de representar o setor. E, portanto, também em coerência com todas estas razões, eu orgulho-me do facto da PDC ter decidido alargar o número dos membros da sua direção e, portanto, dar assim voz a um cada vez maior número de stakeholders na sua direção. Termino-vos dizendo que tenho bem consciência que o desafio que nós temos pela frente não é pequeno e muito menos, obviamente, o será no contexto financeiro, no contexto económico, no contexto social que nós estamos a atravessar, mas é paradoxalmente por isso tudo que vale a pena agarrar este desafio e eu conto muito convosco. Agradeço muito o vosso apoio, a vossa atenção e aproveitava este facto, antes de encerrar, porque julgo que isto também é importante e é legítimo, convidar aqui a Ana Neves a apresentar a equipa da APDC. São eles que, na prática, no dia-a-dia, fazem e farão o presente e o futuro da APDC. E, portanto, Ana, sem roubarmos mais tempo a estes senhores, pedia-lhe que você viesse aqui a apresentar a equipa. Muito obrigado pela vossa atenção.